Graça e paz, igreja, bom dia, bom domingo, que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações. Mais uma escola bíblica, que bom que você está aí, né? Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre os artigos de fé da Igreja do Nazareno. Fica comigo, fica conosco, eu acredito que vai acrescentar muito em sua vida. Antes de começar a escola bíblica, nós vamos orar ao Senhor para que ilumine as nossas mentes e corações e que nos dê uma manhã abençoada, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por mais esse domingo, Senhor. Hoje, 6 de dezembro de 2020, praticamente está acabando, né, Pai? Abençoa a nossa manhã, abençoa a nossa escola bíblica, abençoa esse irmão, essa irmã que está recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, dê um domingo de paz, que seja prazeroso essa escola. Em nome de Jesus, fica conosco e nós cuidaremos de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Deixa eu explicar algo para você. Todas as igrejas, elas todas, eu não sei se todas, mas a maioria das igrejas, ela tem os seus artigos de fé. A Igreja do Nazareno, nós explicamos semana passada, falamos a vocês, ela é uma igreja mundial, né? Ela está em mais de 160 países, há mais de 100 anos. E a Igreja do Nazareno, ela tem o seu manual. Eu vou pegar aqui para você ver, Esse é o manual da Igreja do Nazareno. Ele tem a vigência de 2017 a 2021. Onde eu consigo isso, pastor? Se você for lá no Google e digitar Manual da Igreja do Nazareno, já vai estar lá em PDF, você pode ler ele completamente. O manual ele serve para todas as igrejas, em todos os países, é o mesmo manual, não muda. Todas as igrejas, em todos os países, a mesma doutrina. Então vamos explicar algo a você. Como eu sei, como eu reconheço uma igreja? A maioria dos membros nem se preocupa muito com a doutrina da igreja. Como que é a doutrina, pastor? Como funciona isso? Deixa eu te explicar. É importante você saber, porque os pastores da Igreja do Nazareno, nós precisamos seguir o nosso manual. Tudo bem que a Bíblia é a nossa regra de fé básica, né? Total. O manual, nada que consta no manual, todas as normativas do manual, ele vem em seguida com versículos bíblicos que dão base a esse manual, ok? Hoje, a minha missão, essa manhã, nesse domingo, é falar sobre os nossos 16 artigos de fé. Então, se você começa fazendo a pergunta, pastor, quais são as doutrinas da Igreja do Nazareno? O manual é gigante, olha como é grosso, enorme. Está tudo aqui, de como se comportar, as coisas todas, o que nós cremos, o que nós repudiamos, como nós entendemos certa postura da sociedade, enfim, está tudo aqui. Mas a igreja, ela tem 16 artigos de fé. Outra coisa que eu queria explicar sobre o manual. De cada 4 anos, nós temos a nossa convenção geral. Todas as igrejas do Nazareno, no mundo todo, se reúnem de cada 4 anos, a cada 4 anos, para fazer a avaliação de como está o desempenho da igreja e uma possível mudança de algum artigo da igreja. Mas esses 16 artigos aqui, isso que não muda. É como se fosse na Constituição do Brasil aquelas cláusulas pétreas, ou seja, imutáveis. Eu posso mudar detalhes, mas aqui isso não. Hoje o que eu vou ler para você é realmente o que a Igreja do Nazareno, ela crê como artigos de fé. Bom, vamos lá? Então, olha lá. Primeiro artigo de fé. Nós cremos num Deus trino. Como assim? Trino, isso? A trindade. Nós cremos que Deus é Deus Pai, Filho, segunda pessoa da trindade, e o Espírito Santo como a terceira pessoa da trindade. Nossa, mas isso parece básico. Sim, mas algumas igrejas não creem que Deus seja trino. Não creem, inclusive, na trindade.
Nós, nazarenos, como a maioria do povo protestante, nós acreditamos que Deus é trino. Ou seja, não há três deuses. Há um único Deus, que Ele é Pai, manifesta-se como Filho e hoje atua em nós e conosco, nos ajudando como Espírito, Espírito Santo. Todos eles, um único Deus que nós chamamos de Deus Trino. Esse é o primeiro artigo de fé. Segundo artigo de fé, nós cremos em Jesus Cristo como Deus. Também, algumas pessoas talvez mal avisadas vão perguntar, mas o que é isso de diferente? Não, algumas denominações acreditam que Jesus existe, acreditam que Ele foi manifesto, mas não creem que Ele é Deus. Nós acreditamos, no nosso segundo artigo de fé, que Jesus é Deus. Ele veio como homem, pagou o preço por mim e por você, mas Ele é Deus, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Isso é muito importante. Algumas igrejas, eles creem em Jesus como um ser coadjuvante, o Filho, apenas como Filho, e não um Deus que manifesta-se na pessoa do Filho, mas é Deus. Então nós acreditamos, a Igreja do Nazareno, nós acreditamos em Jesus como Deus. Terceira regra de fé, nós cremos que o Espírito Santo de Deus é Deus. Também, algumas pessoas, elas desconhecem igrejas famosas, tá? Eu não vim aqui para polemizar, não quero polemizar, não é esse o papo. Eu vou aqui falar da doutrina e regra de fé da Igreja do Nazareno. Algumas igrejas até famosas da mídia, elas são unicistas, ou seja, não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma manifestação de Deus, sem vontade própria, mas agindo apenas na vontade do Pai. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus, sim, com vontades próprias, com decisões próprias. A própria Bíblia cita isso em vários versículos. Nós aqui não estamos aqui para convencer ninguém, mas é o que cremos. Também a maioria das igrejas protestantes creem nisso, que o Espírito Santo é Deus. Então o terceiro artigo de fé da Igreja do Nazareno é que o Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo como Deus. Tá fácil? Tá conseguindo pegar? Aqui tá básico, né? Cremos que Deus é trino, cremos em Jesus, cremos que o Espírito Santo é Deus. O quarto artigo de fé, nós acreditamos e cremos nas Escrituras Sagradas. Aí você vai falar assim, mas pastor, é que algumas denominações, elas têm outros livros além das Escrituras. Elas têm outros livros que as suas doutrinas se apegam para determinar suas posturas e condutas. Algumas denominações, por exemplo, os Mormons, eles creem no livro dos Mormons como um livro sagrado. Eu não vou ficar aqui, enfim, básico. Nós acreditamos nas Escrituras e acreditamos que ela é suficiente e inerrante. Esses dias agora, nós estamos agora em dezembro, mas no mês de novembro houve uma polêmica no Brasil. Um pastor muito famoso, numa das suas mensagens, ele cita uma situação de que acreditava que a Bíblia precisava ser reformulada, reinterpretada. E nós, nazarenos, não cremos nisso. Nós acreditamos que a Bíblia é suficiente, inerrante, não erra. Quem tem que mudar somos nós, amados. Nós temos que mudar. Se Jesus não voltar, daqui 200 anos, eu não vou estar mais aqui, você não estará mais aqui, nós já teremos sido recolhidos, né? Se Jesus não voltar, daqui 200 anos a Bíblia continuará sendo Bíblia, atualizadíssima. Quem tem que mudar é o povo, quem tem que mudar é a pessoa que nasce
num estado pecaminoso, e a Bíblia vai confrontar, muitas vezes ela vai confrontar. Então nós acreditamos nas Escrituras Sagradas como o suficiente, perfeito. Temos o nosso manual? A Igreja do Nazareno tem o manual? Tem, mas não existe no manual nada que confronte a palavra, tá? Mas, se nós tivéssemos, vamos imaginar que, enfim, o manual é secundário. O manual é uma forma de organização da igreja, deixar especificado, porque como são muitas igrejas, centenas, milhares de igrejas, milhões de pessoas, nós precisamos deixar as suas regras, nossas regras. Mas a nossa regra de fé é Bíblia. Nós acreditamos nas Escrituras Sagradas. Eu gosto de enfatizar isso, porque senão dá essa impressão de que é o óbvio, mas tem muita gente que não. Tem gente, por exemplo, existem igrejas que as cartas paulinas, as cartas de Paulo, elas são, olha, deixa de lado, que isso aqui não é muito o que nós cremos. Nós cremos 100%, na Bíblia 100%, ok? Vamos lá. Quinto artigo de fé. Quinto artigo. Pecado original e pecado pessoal. Aí agora eu vou precisar explicar um pouco melhor. O que a Igreja do Nazareno crê? Nós cremos que o pecado original é aquele que nós herdamos dos nossos pais. É um estado pecaminoso. Ou seja, uma criança ao nascer, ao ser concebida, ela é concebida já com essa situação, em estado de pecado. Essa situação se deu lá no Éden, com a queda do homem. Então o pecado original é um estado de pecado, que naquela cruz, Jesus, há 2000 anos atrás, ele resolveu essa situação por nós. Por meio de um homem entrou o pecado, e por meio de Cristo, o pecado foi dessa forma suplantado. Entenda isso, o pecado original. Esse é o pecado de estado. Até o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu era refém desse estado pecaminoso. Bom, e o que nós cremos também? Nós cremos também no pecado pessoal. O pecado pessoal é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu sei que isso não é legal, eu não posso fazer, eu não devo fazer, e faço. Eu faço, isso é pecado pessoal. Há pessoas que eu até brinco como pastor, que diz o seguinte, sabe, essas pessoas mais brincalhonas, ela fala assim: o dia que eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Adão. Meu amado, o dia que você chegar no céu, e em nome de Jesus você vai chegar mesmo, o problema que Adão nos impôs já foi resolvido. O pecado original, Cristo, quando eu aceito Ele, quando eu recebo Ele, quando eu tenho Ele, essa situação na minha vida está resolvida. Agora é o meu pecado. Agora é a situação minha, é as minhas renúncias. Você entende? Nós cremos, inclusive, que as crianças, os débeis mentais, as pessoas que têm alguma deficiência, ela é coberta pelo sangue de Cristo, mesmo elas não tendo condição de receber ou aceitar Jesus. O sangue de Cristo, ele resolve esse problema do pecado original. Quando a pessoa ela toma ciência do que é o errado, do que é certo, e opta por o errar, então aí já não é mais problema do pecado original. Aí é o problema do pecado pessoal. É assim que a Igreja do Nazareno interpreta. Eu acho que o livro de Romanos, capítulo 5, eu recomendo muito para que você leia, porque Romanos fala bem sobre isso, ok? Expiação. Esse é o nosso 6º artigo de fé. Nós já falamos 5, são 16. Agora, expiação é o 6º artigo de fé. Expiação sabe aquele, tem um ditado popular que fala bode expiatório. O que é o bode expiatório? No Antigo Testamento havia até isso. Se pegava um bode, levava para o deserto, e ele levava a culpa, ele morreria lá no deserto, e nessa de ser jogado errante pelo deserto, ele levaria a culpa pela nação. Ele faria a expiação pelo pecado da nação. O que nós queremos? Que Jesus
na cruz do Calvário, com o sangue vertido por ele, para aquelas pessoas que recebem, que reconhecem, que se rendem a essa realidade de fato, aquele sangue nos expia, ele paga o preço por mim e por você. Qual que é a dificuldade que algumas pessoas têm aqui? Que algumas acreditam que só porque ele fez, elas já estão isentas de ter que fazer algo. A igreja do Nazareno não crê assim. A igreja do Nazareno crê que a expiação é de fato, foi feita. Cristo naquela cruz morreu por mim, morreu por você, verteu-se o sangue dele como pagamento. A palavra diz que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos comprados. Eu e você fomos comprados com preço de sangue. Eu costumo dizer que o sangue de Cristo é suficiente para pagar pelo pecado do mundo todo, mas eficiente somente para aqueles que o recebem, somente para aqueles que se rendem a essa realidade. Então a expiação que a igreja do Nazareno crê, ela é completa, não há mais nada a ser feito, de fato foi expiado. A única coisa é que eu preciso crer nessa expiação e passar a viver a partir dessa crença, ok? Sexta. Agora vamos para a sétima, graça preveniente. Agora aqui um pouquinho mais de teologia, tá? A igreja do Nazareno, a base teológica, eu não quero ficar falando difícil para você não, hein? Eu não gosto muito disso, até porque nós estamos numa escola bíblica, nós temos vários alunos e os alunos precisam ter consciência e entender fácil. A base teológica da igreja do Nazareno, ela é armínio wesleyana. E esse o sétimo, graça preveniente, é um dos pontos dessa teologia. O que seria isso? Nós nazarenos acreditamos que com a queda do homem, de fato ele ficou impregnado com o pecado. Ele ficou morto nos seus delitos e pecados. Uma criança nasce e ela fatalmente, 1, 2 anos, ela já vai começar a mentir, já vai começar a fazer birra, já vai começar a querer brigar com outra criança, já vai começar a querer coisas. É da natureza humana, isso é da natureza humana. Essa criança vai crescer, ela vai tomar consciência de quem ela é, como ela é. E um dia, graças a essa graça preveniente que Deus derrama no coração de cada um de nós somos suficientemente capazes de decidir, eu quero ou eu não quero. O contrário disso, algumas teologias, diz que eu não sou capaz de decidir se eu quero ou não quero. Essa decisão é tomada por Deus. Agora, nós, nazarenos, nós cremos que a decisão foi sim tomada por Deus. Há 2000 anos atrás, ele se destituiu-se da sua glória, veio aqui como homem, pagou o preço que Adão criou para mim e para você, pagou o preço por mim e por você. A partir do momento que ele paga esse preço, essa graça é derramada sobre a humanidade. Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, o Espírito Santo já foi antes. Nós imaginamos que é nós que convencemos essa pessoa e não somos. O Espírito já foi e trabalhou no coração dessa pessoa. Ao anunciar o Evangelho de alguma forma, com folheto, com louvor, com uma pregação, com um abraço, enfim, o Espírito Santo já está trabalhando. Nós acreditamos nessa graça preveniente. Essa graça me alcançou. Um dia, algumas situações da minha vida me fez me enxergar. Comecei a olhar para a minha vida e falei, cara, não tá bom, não tá legal. E assim, uma pessoa falou de Deus para mim, e aquilo me aqueceu o coração, e enfim, a obra do Espírito Santo continua sendo feita na minha vida. Entendeu essa situação da graça preveniente? Ela é disponível, já está disponível para todos os corações. Em algum momento, algumas pessoas, por sua livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio, fará a escolha por Deus. Essa é a graça preveniente.
Oitavo artigo de fé, arrependimento. Poxa, que legal. Então aqui, ó, expiação, Jesus paga o preço por mim. Graça preveniente, ela está disponível. A algum momento a minha mente se abre para essa realidade. Aí vem o arrependimento. Um determinado momento da minha vida não foi homem nenhum que me convenceu de quem eu era. Foi Deus. E a partir do momento que eu me convenço de quem eu sou, só há uma alternativa: arrepender. Arrepender das ações que tive. Arrepender da forma de vida que levo ou levava. Nós cremos nesse arrependimento. Ação do Espírito Santo. Expiação pagou o preço. Graça preveniente está disponível. E em algum momento o Espírito vem e me convence. Quando eu sou convencido, aí me resta uma alternativa: arrepender. E quer ver que gostoso? Quando eu me arrependo, quando você se arrepende do seu pecado, é o que a igreja do Nazareno crê, Cristo já pagou por ele. Olha que top, que coisa linda. Cristo já pagou pelo seu pecado. Então, quando eu me arrependo, eu olho e falo: nossa, mas como eu fiz isso? Vou imaginar que alguém roubava. Puxa, mas como que eu pude roubar alguém? Eu me lembro de um jovenzinho que me deu um testemunho, que ele saía de madrugada para ir nos pontos de ônibus, de moto, para roubar as pessoas no ponto de ônibus. E ele falou em prantos para mim, falou: pastor, eu roubei muita gente. O que eu fiz da minha vida? Você acha? A pessoa estava indo trabalhar e eu fazia isso. Eu falei: amado, realmente é uma coisa muito chata, é uma coisa muito ruim, de fato muito ruim. A sociedade realmente não consegue entender uma pessoa assim, mas até você, Cristo já perdoou. Se arrependa dos teus pecados, abandone isso e você será perdoado. E de fato esse jovem hoje está conosco, é uma bênção. Mas era uma pessoa que vivia essa vida. Um dia Deus convenceu ele e ele tomou decisões. Então o oitavo artigo de fé é o arrependimento. Expiação, graça preveniente, arrependimento. Agora nós estamos prontos para a primeira obra da graça. É o nono artigo de fé. A igreja do Nazareno crê justificação, regeneração e adoção. Vamos lá. Tudo bem. Eu tomo consciência do meu pecado, eu me arrependo dele, e aí? Me arrependo e que eu fiz mal para os outros, e aí? Como que funciona isso? Aí que nós cremos na justificação. O justo pagando o preço pelo injusto. Cristo naquela cruz chega e quita a minha falta, o meu erro, a tua falta, o teu erro. Nesse ato de quitação, o escrito de dívida que era contra nós, Colossenses, que nos era prejudicial, foi pago, justificado, não ficou sem pagamento. O meu erro não ficou de graça. Foi pago, só não fui eu que paguei. Quem pagou foi Cristo. Isso que é o lindo do Evangelho. Regeneração. A partir desse momento que eu tomo consciência de quem sou, que eu me arrependo de quem sou, que eu tomo consciência que Cristo tomou o meu lugar, que o que eu merecia, Cristo levou naquela cruz para mim, que eu merecia o castigo. Eu então sou regenerado. Aquilo que era morto dentro de mim, aquele espírito, meu espírito que era morto, ele é regenerado, ele cria vida. E aí eu começo então a me interessar por Deus. É por isso que eu consigo ouvir louvores, eu só ouço louvores. Algumas pessoas falam: como você só escuta louvor? Você não escuta o tipo de música? Não. Mas por que você não escuta o tipo? Não, porque para mim é suficiente. Eu gosto de ouvir coisas do tipo: Deus te ama, vai dar tudo certo, a tua casa está na mão de Deus, o Senhor vai vir te buscar, Deus há um paraíso esperando por você, aquilo que hoje não está bom vai melhorar, porque Deus é na tua vida. Isso é que os louvores falam. Então eu amo ouvir isso, eu amo ouvir isso. Bom, então eu sou regenerado, eu consigo falar de Deus, eu consigo passar horas falando de Deus. Mas por quê? Porque aquele espírito que estava morto, ele reviveu. É interessante, talvez tem pessoas que não conseguem entender o que eu estou te falando, e eu vou te dizer porque você não consegue entender o que eu estou te falando.
porque de fato ainda você não nasceu de novo. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, o que eu estou falando aqui é muito simples. E a terceira situação que acontece na primeira obra da graça é a adoção. Eu sou adotado, faço parte da família de Deus. Jesus veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11. Então assim, quando eu participo dessa primeira obra da graça, que é o 9º artigo de fé, eu sou justificado pela cruz de Cristo, ele paga o preço por mim. A partir daquele momento, o meu espírito é regenerado, eu sou um ser regenerado. E a partir desse momento, então, eu faço parte da família de Deus. Aí você vai dizer assim, então agora, é assim, simples assim? É simples assim. Simples assim. Está muito mais em você aceitar o que Cristo fez do que o que você tem que fazer. Às vezes eu pergunto, pastor, o que eu tenho que fazer? Praticamente você precisa só aceitar, reconhecer quem que você é, um pecador miserável. Reconhece isso e deixa Cristo entrar na tua vida, ele vai mudar a tua vida. Simples, né? Então, o 9º artigo de fé é justificação, regeneração e adoção. Está muito difícil? Ó, se você tiver alguma dificuldade, não tem os comentários aí? Você vai pegar nos comentários, vai escrever o comentário, depois da aula eu vou dar uma olhada e se eu puder te explicar, eu vou poder explicar com calma para você, ok? Vamos lá, 10º artigo de fé. 10º artigo de fé. Da Igreja do Nazareno, ela crê na inteira santificação ou santidade cristã. Essa é uma particularidade da Igreja do Nazareno. Nós acreditamos na primeira obra da graça, que é justificação, regeneração e adoção. Isso eu já falei atrás. E agora nós acreditamos na segunda obra da graça. A primeira obra da graça é o Espírito Santo trabalhando em nós, e a segunda obra da graça, que é a inteira santificação ou santidade cristã, é o complemento disso. Eu acho que a palavra certa não seria complemento, mas é a consequência disso. A Igreja do Nazareno crê que a partir do homem regenerado que houve com a primeira obra da graça, a pessoa que busca o Senhor, ele vai ter a sua obra sendo concluída e, como disse Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a pessoa que teve a primeira obra da graça acontecendo em si, nós acreditamos que o buscar, que o desejar, que o relacionamento com Deus vai nos levar a uma inteira santificação. O que é uma inteira santificação? A partir desse momento, que eu sou batizado com essa inteira santificação, a ação do Espírito Santo em mim, se livrar do pecado ou da vida de pecado é muito mais simples. Por quê? Porque de alguma forma algo está acontecendo dentro de mim. O desejo por Deus ardente que há em mim. Aí há a mudança de vida, a mudança de hábitos. Por exemplo, eu posso me converter hoje, mas amanhã eu posso continuar tendo os mesmos desejos que eu tenho hoje. Eu de fato continuo com vontade de errar, com vontade de falhar, com vontade... A primeira obra da graça foi feita. A segunda obra da graça, o que vai acontecer quando acontece essa inteira santificação? Com a inteira santificação, não que eu não sinta vontade de errar, mas eu não fico mais preso a ela. Dizer não para ela é simples, é uma escolha. Sim ou não, eu não quero. Enquanto eu estava escravo dessa situação, eu não podia dizer não, era muito mais difícil. Hoje é muito mais simples, porque é simples escolha. Eu quero Deus, o que eu quero é viver uma vida com Deus. A Igreja do Nazareno, nessa de inteira santificação, ela crê que isso se materializa de que forma? A pessoa ela fica uma pessoa muito mais pacífica, acolhedora, que ela agrupa, não espalha, ela é uma pessoa, não é mais maldizente, ela muda o seu vocabulário, ela toma algumas decisões de se livrar de algumas situações que levavam ela ao pecado. A inteira santificação
ela dá condições a essa pessoa de levar essa vida. Algumas igrejas dizem que isso não é possível. Nós, Nazareno, acreditamos sim, é possível. Se você me perguntar, uma pessoa que vive no estado de inteira santificação pode pecar? Sim, ela pode pecar. Nós estamos vivendo nesse mundo, somos ainda moradores desse corpo, né, que é falível, mas o pecado para essa pessoa é um acidente. Ela não vive mais com a prisão do pecado em si. As decisões que ela toma muito mais baseada naquele que mora em nós, que habita em nós, que fica em nós. Eu quero deixar algo aqui que a gente tem que tomar muito cuidado para falar algumas coisas, porque nós estamos na internet. Algumas igrejas, elas acreditam que o batismo com o Espírito Santo se dá com a revelação de alguns dons. A maioria acredita que o batismo com o Espírito Santo se dá com a revelação dos dons de língua. Então, quando a pessoa começa a orar em língua, então ela foi batizada com o Espírito Santo. A Igreja do Nazareno, ela crê diferente. Eu quero deixar muito claro para você, irmão, irmã Nazareno. Nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência dele é fruto, não é dom. É frutos, os meus frutos. Há uma diferença, nós já demos aula sobre isso, eu não vou ficar falando sobre isso agora. Há uma diferença entre dons e frutos. A Igreja do Nazareno, ela acredita que a evidência que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, algumas igrejas falam batismo com ou no Espírito, nós falamos de inteira santificação. Eu creio, a Igreja do Nazareno crê, que o batismo com o Espírito Santo ou a inteira santificação se dá a partir do momento que aquela pessoa produz frutos. A sua vida muda, seu comportamento muda. Aquele que gritava não grita mais, aquele que era maldizente já não é mais maldizente, aquela pessoa que tinha uma língua enorme, falava mal dos outros já não consegue mais, aquela pessoa que mentia não mente mais. Então a evidência para nós, ela se baseia no fruto. Eu imagino que talvez você que está me vendo e me ouvindo, talvez nazareno, talvez membro da nossa igreja, não tinha essa consciência. Que é o nosso entendimento como Igreja do Nazareno, que o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ou a inteira santificação, ou a santidade cristã, nós nos baseamos com o fruto. Fruto, é isso que é a evidência para nós, ok? 11º artigo de fé, a igreja. Nós acreditamos que universal, há uma igreja que dentro das igrejas há aquela que é a igreja verdadeiramente de Cristo. A igreja gloriosa de Cristo. Nós acreditamos nessa instituição, nós acreditamos na igreja. Nós não acreditamos que a Igreja do Nazareno é a única, longe de pensar isso. E que nem que é a melhor. Mas nós acreditamos que dentro da Igreja do Nazareno, dentro da denominação Igreja do Nazareno, há a gloriosa Igreja de Cristo. Homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus e hoje fazem parte da igreja. Ok? Um amigo meu, pastor, aliás, ele foi meu professor, ele mais que um amigo, ele foi meu professor de seminário. Um dia perguntaram para ele assim: ô pastor, de que denominação você é? Ele falou: da única, eu sou da igreja gloriosa. Ele, na verdade, era um pastor batista, mas ele não gostava de falar que ele era da Batista, ele falava que ele era da Igreja Gloriosa de Cristo. Nós acreditamos como a igreja como instituição, tá? A Igreja de Nazareno crê nisso. 12º artigo de fé, batismo. Nós acreditamos, Igreja de Nazareno, que 2 recomendações, 2 ordenanças, 2 sacramentos foi instituído por Cristo: batismo e ceia. Então nós acreditamos que batismo não é uma opção, se eu faço, se eu não faço. Não é isso. Nós acreditamos que ela é uma obediência, é um ato de obediência. Nós acreditamos em 3 formas de batismo: ou por imersão, que é o que se mais usa,
ou por a efusão, que é o derramar, pega uma jarra e derrama sobre a vida da pessoa, sobre a cabeça, né? A vida não, sobre a cabeça, sobre o corpo, ou por aspersão, que é um aspergir. E você vai me perguntar, pastor, mas por que a imersão, a efusão e aspersão? Olha, nós estamos falando de uma igreja que está em 160 países. Imagina que você vai batizar. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de batizar minha mãe. Quando eu batizei minha mãe, ela já era velhinha. Hoje ela está com o Senhor, na glória. Foi lindo o batismo da minha mãe. Só que a minha mãe pouco podia andar, ela não conseguia andar mais. E ela tinha uma saúde bem debilitada. Então nós batizamos as pessoas nas águas e minha mãe ficou do lado das águas. Aí eu peguei uma jarra enorme e derramei sobre minha mãe e disse: minha mãe, a senhora crê que Jesus pagou o preço por teus pecados e tal, eu creio, filho. Então no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Eu derramei água sobre ela. Então a igreja de Nazaré crê nisso. Nós cremos que o batismo é uma ordenança, é um sacramento, é um dos sacramentos. Nós acreditamos em dois: batismo e ceia. Nós acreditamos, inclusive, que o batismo não salva, mas a pessoa salva se ela houver tempo, ela se batiza. Por que eu falo se houver tempo? Eu tive pessoas que no seu leito de hospital, eu fui ser o portador das boas novas do reino para essas pessoas. E elas daquele leito não saíram. Mas da mesma forma que aquele bandido na cruz entregou sua vida para Deus, naquele leito aquelas pessoas também entregaram a sua vida para Deus. E eu realmente acredito que aquelas pessoas estão salvas. Elas não foram batizadas. Mas não é o caso, por exemplo, de uma pessoa que vai na igreja, pode ir, pode participar, mas não, eu acho que não. Então, a pessoa salva, o que ela deseja é se batizar, anunciar para o mundo o que está acontecendo dentro dela. É a confissão pública, é a demonstração pública do que Deus fez em você, dentro da sua vida, ok? 13º artigo de fé, ceia do Senhor. Eu não vou nem ficar falando o que crê os luteranos, nem o que crê os católicos, como eles creem a ceia. Eu vou falar da igreja de Nazaré, tá? A igreja do Nazareno, ela crê que a ceia é do Senhor. Nós acreditamos que a ceia é uma ordenança. E nós acreditamos que a ceia é um memorial. Quando nós estamos lá, participando daquele ato litúrgico, aquele sacramento, porque ceia é sacramento, batismo é sacramento, ceia é sacramento, é uma ordenança. Nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. E faremos isso até a volta dele. Nós combinaremos entre nós que dia vai ser, vai ser domingo tal, vai. Então é domingo que nós vamos nos reunir. Cada igreja tem os seus dias, suas formas, mas a ceia é a mesma, a ceia do Senhor. E nós acreditamos que ao participar da ceia, ao comer daquele pão e ao beber daquele cálice, nós estamos lembrando do corpo e do sangue, do ato de cruz, da cruz de Cristo, do ato daquela morte, ressurreição de Cristo. Então a ceia, para nós nazarenos, é o nosso 13º artigo de fé, ceia do Senhor. Vamos para o 14º, está acabando, falta só 3. Cura divina. A igreja do Nazareno, ela fez questão de deixar como artigo de fé essa situação da cura divina. Nós acreditamos que Deus cura. Nós acreditamos no milagre da cura. Nós acreditamos que a última palavra na vida de um doente ou de um enfermo, não importa o tamanho da doença, não importa o tamanho da enfermidade, a última palavra é de Cristo. Não é dos médicos, não é minha, não é sua, é de Cristo. Nós acreditamos que sim, o Senhor cura. Se Ele vai ou não curar, para nós não é aqui relevante agora, mas que Ele cura, Ele cura. Aí você vai me perguntar assim, mas se Ele cura, então por que Ele não cura todos? Por que Ele não curaria todo mundo?
É que você está fazendo uma pergunta, mas a sua compreensão ela é muito pequena, porque algumas pessoas falam assim, meu fulano lá, meu amigo, meu marido, minha esposa, alguém acabou falecendo e Deus não curou. E essa pessoa, ela interpreta para aquela pessoa salva, aquela pessoa que está em Cristo, como se a morte fosse uma punição, ou fosse uma situação ruim. Mas o que nós queremos como cristãos é que a morte é um prêmio. É o prêmio da soberana vocação. Essa pessoa está num lugar muito melhor que eu e você. Então entenda, a Igreja do Nazareno, ela colocou como seu 14º artigo de fé a cura divina para deixar claro. Nós, pastores nazarenos, nós, membros da Igreja do Nazareno, devemos orar sim. A palavra é clara. Os sinais acompanham os que creem. No meu nome curarão enfermos. É o que Cristo diz no livro de Marcos. No livro de Tiago ele diz, está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros, ou seja, a liderança da igreja, e unja ele com óleo, no nome do Senhor, e o doente será curado. Então nós queremos na cura divina, ok? Terminando, 15º, falta 2, segunda vinda de Cristo. É outra coisa também que parece óbvia, mas nós deixamos claro no nosso manual, até para não haver dúvida. Nós acreditamos que sim, Cristo veio, manifestou entre nós, pagou o preço por nós, mas acreditamos que Ele voltará, conforme Ele prometeu. Voltará nas nuvens para recolher, para buscar os seus, buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem naquele momento vivos serão transportados com Ele. E os que morrerem vão com Ele primeiro. É o que está escrito na palavra. Então nós cremos que Jesus voltará. Nós acreditamos nisso. Aliás, é uma das coisas que nós, nazarenos, pregamos muito dos cultos, é o que eu falo, que essa segunda volta eu tenho que estar preparado para ela. Eu costumo dizer para os membros da igreja onde eu sou pastor, que se eu não estiver preparado para isso, eu não estou preparado para viver, porque eu não sei quando isso se dará. Eu sei que se dará, mas quando eu não sei. Isso aí já não é questão minha, é Deus que vai fazer isso. Ok? Segunda vinda de Cristo. E o último, 16º, ressurreição, juízo e destino. Aí eu dei uma pequena palhinha lá, né? Eu dei uma pequena palha. Eu escrevi aqui, eu estou lendo aqui ressurreição, porque dá essa impressão de que a pessoa que morre em Cristo, com Cristo, o que as pessoas chamam de morte, na verdade, essas pessoas estão em Cristo, estão com Cristo. Na volta dele, essas pessoas, elas terão a sua ressurreição, elas terão a sua ressurreição, elas terão um corpo glorificado. Haverá uma transformação daquilo que era morto, daquilo que estava ali para nós morto, em um corpo glorificado. E essa pessoa vai sim enfrentar o juízo, e vai sim ter o seu destino, que é morar com Deus. Eu não quero ficar aqui entrando em detalhe, morar onde, como é onde, tal, porque eu acho que isso não é o caso de uma escola bíblica, e aqui, pelo menos, não essa, né, que é uma coisa muito mais englobada dos 16 artigos de fé. Um dia, quem sabe, a gente possa falar isso. Mas nós acreditamos que nós teremos um corpo glorificado. Nós não voltaremos no mesmo corpo, é diferente de Lázaro. Lázaro, por exemplo, morreu e voltou no mesmo corpo, né? Tal. Mas nós não, nós voltaremos com um corpo diferente, um corpo glorificado, sem doenças, sem essa corrupção do pecado. Nós voltaremos no corpo glorificado, preparados, prontos para aquilo que nos aguarda, que é a vida eterna com Deus. Ok? Você que me viu, ouviu até agora, nós falamos dos 16 artigos de fé da Igreja do Nazareno, falamos do manual, que você pode pesquisar na internet, tudo isso é muito, muito, muito legal. Eu queria mesmo que você fizesse isso, ok? Deixa eu dar uma dica para você, está terminando a escola bíblica, nós já estamos finalizando ela, eu queria te dar uma dica.
Esse ano de 2020 nós vamos dar um tempo na nossa escola bíblica. Hoje nós estamos finalizando as aulas desse ano. Nós vamos retornar no final de janeiro, começo de fevereiro, com as novas aulas. Eu tenho um projeto de fazer um projeto para casais na escola bíblica. Tenho um projeto de fazer como cuidar de finanças também na escola bíblica, como educar filhos também na escola bíblica. Caso o ano que vem a gente tem um projeto bem legal. Eu acho que sim, vai ser top. Essa coisa que nós vivemos aí dessa pandemia, nós aprendemos, ou estamos aprendendo. Aprendemos é um pouco de arrogância demais, mas estamos aprendendo a conviver com esse negócio do virtual. Eu acho que ela dá uma margem boa para unificar o linguajar, a forma com que todas as igrejas, todas as nossas comunidades. Então hoje eu estou encerrando a escola bíblica. Que bom que você participou. E o projeto para o ano que vem é fazer já no começo uma escola bíblica para casais, inicialmente com os homens, e as mulheres vão participar, mas direcionada com eles, depois com elas, depois com os dois, depois sobre educação de filhos, depois educação financeira. Talvez cada uma dessas coisas eu possa ter mais que uma aula, enfim, a gente não sabe isso ainda, a gente vai preparar essas aulas para vocês, ok? Queria poder orar, agradecer você, desejar a você um domingo abençoado. Já está aí há quase uma hora, nós estamos juntos, né? Que seja um domingo abençoado, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero agradecer, em nome de Jesus, por esse domingo, por esse dia. Aprendemos um pouco mais da nossa igreja, da nossa denominação. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã, o domingo que nós teremos na tua santa e maravilhosa presença. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Prepara um culto à noite gostoso, Senhor. Um culto abençoado, um culto na tua santa presença. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Deus abençoe você. Lembrando, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, nós já vamos estar voltando para a nossa escola bíblica. Deus abençoe e ótimo domingo. Fica com Deus.